Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quero dizer que estou muito feliz e alegre por esta oportunidade de poder estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos, e nesse culto, de ação de graças pelo aniversário do pastor Adão de Santana, que a gente já conhece há alguns anos atrás, não é? E fiquei muito feliz quando a Marruth nos ligou, convidando para estar aqui participando dessa festa, porque é uma festa, é um culto de ação de graças pela vida do pastor Adão. Gostaria de deixar um versículo para o pastor Adão, depois estarei lendo outro texto para meditarmos com a igreja. Gostaria de ler lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, na minha versão fala os presbíteros, mas aqui é aos líderes, aos pastores, aos bispos, que diz assim: os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Fica aí esse versículo para a meditação do pastor Adão, Glórias a Deus. Pastor Adão ficou muito marcado na nossa vida. Eu, minha esposa, os meus filhos. Quando o pastor Adão chegou aqui em Mongaguá, pela primeira vez, pastor Adão? Me parece que o pastor tinha 35 anos, para 36. A gente nunca tinha visto um pastor tão novo assim naquela época, porque naquela época os pastores que chegavam aqui eram tudo cansadinhos já, Já de 70 para lá. E não era comum ver pastor novo assim. Não era comum. A gente cresceu desde criança na igreja, aqui naquela igrejinha ali da Pedreira, desde pequenininho, desde criança, e os pastores que passavam por aqui já eram pastor de idade. Não era tão comum assim ter pastor novo. O pastor Adão sabe disso. E quando o pastor Adão chegou nessa cidade de Mongaguá, revolucionou essa cidade. E eu creio que foi a época que a gente mais trabalhou na obra de Deus, porque o pastor Adão não dava sossego para ninguém, não. O pastor Adão chegou aqui nessa cidade e a coisa ficou agitada mesmo, Marruth? Lembro muito bem que o pastor Adão, logo que chegou, já implantou um jornal da igreja, e não era jornalzinho não, viu? Tinha não sei quantas páginas lá, era Boas Novas, pastor? Boas Novas. E era trabalhoso naquela época, não tinha tanta tecnologia igual hoje, Era muito difícil, tinha que ir lá para Praia Grande, passava o dia lá em Praia Grande para poder preparar esse jornal. E me parece, não lembro quantas cópias que passou tirando, se era 1000 cópias, mas era muito jornal, Então a equipe que o pastor montou, a gente tirando foto, fazendo as reportagens dos congressos. Uma vez veio um Maluf aqui na cidade, eu lembro até hoje. O pastor Adão me pegou, vamos lá para a Câmara, o Maluf está lá. E lá tiramos foto com o Maluf, tivemos que escrever matéria para lançar no jornal, Boas Novas, e se fazia a reportagem de todos os trabalhos evangélicos, E lançava todos os meses nesse jornal. E não era só jornal não, viu? E tinha também a casa de recuperação. O pastor Adão abriu aqui na cidade e a gente tinha que dar ali uma assistência. Eu era plantonista, mas na minha folga sempre estava ajudando ali, também o pastor Elias naquela época, e assim por diante. E também um programa de rádio, pastor? Programa de rádio também, irmão, a gente não parava, era direto a semana toda, Era trabalho, era jornal, era programa de rádio. Lembro lá que uma vez nós estávamos lá no estúdio da Rádio Anchieta, e era vinil ainda, Era vinil. Eu lembro que o pastor Adão colocou lá o Inocésio e Paula,
Acho que ele lembra até hoje. E aí ofereceu para várias pessoas, e quando o rapaz falou, vamos ouvir aí, Osés e Paula, tens? Aí o disco ficou falhando, né? Aí o pastor Adão já ficou meio assim, vamos ouvir Osés e Paula, com o hino tens? Aí o rapaz colocou o vinil novamente, aí a agulha estava quebrada, aí ficou zzz. E eu lembro até hoje, o pastor Adão falou para mim assim, pastor Zé Carlos, fica aí, eu vou embora. E a partir daquele dia ficou eu e minha esposa na responsabilidade do programa de rádio. O pastor falou, não quero saber mais de rádio não, essa rádio velha, eu não quero mais saber de rádio, fica vocês aí. E ele foi embora, largou nós lá, e a gente com dificuldade de falar, falava algumas palavras erradas, mas graças a Deus que Deus foi nos abençoando, e ficamos muitos anos ali na rádio. Depois o pastor Adão foi embora, a gente continuou na rádio muitos anos ali, fazendo também a programação daquela rádio, né? E também a pastora Adão aqui na época comprou uma Kombi para evangelizar, e foi uma bênção essa Kombi. Toda segunda-feira a gente saía à noite com os cooperadores, fazia uma vaquinha entre a gente para colocar combustível, e tinha que colocar combustível ainda. Juntava os cooperadores, fazia uma vaquinha, colocava combustível, e nós ia por essa cidade de Mongaguá. Por todos esses buracos aí a gente ia, nas esquinas, era 15 minutos de culto. Cantava o hino e pregava a palavra de Deus. Em todas essas esquinas, nesses bairros, fazendo a obra do Senhor Jesus. Então, pastor Adão ficou muito marcado. Foi pastor nosso 2 vezes, né? A gente foi tesoureiro, depois ficamos auxiliando ele, também no trabalho. E bênção do Senhor. Essa perua também saía com a minha esposa, com algumas 2 irmãs. Trabalho de criança, pastor Adão comprou um monte de cadeirinha, mesinha para criança. E a gente saía por essas praças dos bairros, montava lá as cadeirinhas. E a minha esposa fazia o trabalho de fantoche lá com as outras adolescentes. Ajuntava muita criança nos bairros, era muita criança. E o trabalho era feito, era evangelismo, e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Não falo isso para exaltar o pastor Adão, né? Mas que foi uma época que a gente mais trabalhou aqui nessa cidade, fazendo a obra do Senhor Jesus. Eu lembro que o pastor Adão chegou, tinha uma biblinha assim, simples. Ele não vai lembrar disso, mas ele falou assim, você tem que comprar uma Bíblia de estudo. E a primeira Bíblia que eu comprei de estudo foi a Pentecostal, através do pastor Adão. Você tem que comprar uma Bíblia de estudo, rapaz, essa biblinha aí. Era aquela biblinha que não tinha nada, né? Aí fui lá, comprei a Bíblia Pentecostal. Outra coisa que ficou marcada também, nós tínhamos um Fusquinha branco, né, velho. E pastor Adão, você precisa comprar um carro. Aí ele foi lá em Santos, na Manuel Tourinho, lá, né, que era a nossa sede. E ele, não sei quem distribuiu lá, ele veio com um panfletinho. Falou, aqui, ó, vai comprar seu carro, rapaz, precisa comprar um carro. Um carro bom. Só que acho que nem ele percebeu que era consórcio, né? Era consórcio, era uma prestação baixa, de 200 e pouquinho, mas era consórcio. E eu fui lá em Santos, lá na Rodrigo Alves, lá, na esquina. Aí fui lá, a moça falou, é consórcio isso aqui. Aí eu falei, consórcio, você paga aí, daqui uns 4 anos, se você não for sorteado, você tirar, mas você faz aí que de repente você sai na primeira você já tira o seu carro. Falei, amém, vamos, que benção, né? A fé, né? Aí eu comprei, fiz o consórcio. Na primeira reunião nós fomos, eu, minha esposa, com meus filhos, tudo pequenininho, fomos lá em Santos, num sorteio. Chegamos lá, nada. Aí a gente desanimou. Mas a gente continuou pagando. Irmãos, acredita que a gente pagou 4 anos. Eu fui sorteado na penúltima prestação. Na penúltima prestação eu fui sorteado. Mas foi uma benção, viu? Porque o carro já estava praticamente quitado, né? Só faltava uma parcela. Fui lá com a carta de crédito, lá comprei o carro, né? Quase quitado já, o carro zero, novinho, né? 2001, naquela época era 2001, um Palio, e foi bênção do Senhor. Então foi coisas que ficaram marcadas na vida da gente, através aí do pastor Adão, da sua família, ali a Sueli, Matias, era tudo criancinha, né? Tudo pequenininho, quando chegaram aqui em Mongaguá, magrelinho, tudo magrelinho, né? O pastor Adão chegou com a Paraty dele, né? Paraty, uma Paraty,
E bênção do Senhor, né? Bênção do Senhor. E isso ficou muito marcado na nossa vida. A gente aprendeu muito com este homem. Nosso ministério, né? Tudo partiu praticamente dali, né? Porque a gente foi crescendo na presença do Senhor. Deus nos abençoou. Deus abençoou o pastor Adão, sua família, nesse ministério. Pastor Adão, que Deus continue te abençoando, né? Que Deus continue derramando as ricas bênçãos sobre toda a sua família. E que esta igreja que tem abraçado o seu pastor, continue abraçando o seu pastor, amando, cuidando, zelando do seu pastor, né? Porque já foi falado aqui, né? O pastor, ele está lá na madrugada, orando, intercedendo por cada um de vocês, por cada um de nós, né? É uma responsabilidade muito grande de pastorear uma igreja. Não é fácil. Parece que é bonito, é lindo aqui no púlpito, é maravilhoso, dia de aniversário, não é? É bênção, mas a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Mas que vocês possam estar abraçados com o seu pastor e ajudando a cada dia nesta caminhada. Está vendo ali o Lamartino também, companheiro? Deus abençoe. O Darinho. Ei, Darinho, hein? Quando foi se batizar, Darinho veio para conversar comigo, né? Lembra? Pastor Zé Carlos, eu ainda não estou preparado para batizar, né? Lembra que ele falou? O que eu faço? Mas eu quero me batizar. Eu falei para ele, se você prometer aí, vamos orar por você. Faça um propósito com Deus. Deus vai te libertar, né? E ele fez um propósito com Deus. E ali ele foi para o batismo, batizou nas águas, né? Está aí até hoje, né? Bênção do Senhor, pastor na obra de Deus. Então isso é bênção de Deus, irmãos. Isso é bênção do Senhor, né? Glórias a Deus. Irmãos, vamos ler aqui a palavra de Deus no Salmo 103. É um culto de gratidão, um culto de ação de graças. Nós vamos ler aqui o Salmo 103, que diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, e te coroa de benignidade e de misericórdia. Apenas até aqui, irmãos. Apenas até aqui. Glórias a Deus. Eu vou ler mais dois, né? O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório a seus caminhos, a Moisés e os seus feitos, e aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, e longânimo em benignidade. Amém? Está aqui, irmão, esta palavra é uma palavra de ação de graças. É uma palavra que Davi, ele faz uma relação aqui, irmãos, uma relação de coisas que Deus, Ele faz em nossas vidas. Então nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Hoje é uma noite de gratidão. Eu gostaria de falar sobre gratidão. Gratidão. Porque, irmão, nós temos tantos motivos para agradecer a Deus. Se eu estou aqui, se você está aqui nesta noite, é pela misericórdia de Jesus Cristo. Não é porque nós somos bons ou merecemos alguma coisa, mas nós estamos aqui, irmãos, pela graça de Jesus Cristo. Nós temos que ser grato ao nosso Deus. Estamos aqui nessa noite para agradecer a Deus pela vida do pastor desta igreja. É gratidão ao Senhor. Agradecer pelos anos, pela vida, pela saúde, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre esta família. Porque, amados irmãos, é muito fácil, e nós seres humanos, reclamar, não é? A gente encontra tantas pessoas reclamando da vida, não é? Você vai no mercado, você encontra tantas pessoas reclamando que o café está caro, né? Que tudo está caro, que a coisa está difícil,
Isso é normal, a gente reclama mesmo. Mas muitas das vezes, irmão, nós temos que analisar e agradecer, porque, irmãos, quantas maravilhas que o Senhor tem realizado na nossa vida. Hoje você está aqui assentado, bem confortado na presença do Senhor, bem vestido, mas outrora onde você estava? Talvez no lamaçal do pecado, talvez lá nas drogas, na prostituição, mas hoje você está aqui, hoje você é cidadão do céu. Hoje você está aqui assentado, irmãos, ouvindo a palavra de Deus, esperando a volta de Jesus Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. Então nós devemos agradecer a Deus pela vida. Só de acordar pela manhã, irmãos, e poder respirar esse oxigênio, não é? Nós temos que dar glórias ao nome do Senhor Jesus. Agradeça pela sua família, agradeça pela sua esposa, agradeça pelo seu emprego. Mas a Bíblia também diz, irmãos, que nós devemos em tudo dar graças. Em tudo dar graças. Não é só pelas coisas boas, não. Também pelas ruins que acontecem na nossa vida, porque nós estamos sujeitos. Mas nós devemos agradecer por todas as coisas. É fácil? Não é. É fácil você ser desempregado e estar ali dando glórias a Deus? Não é fácil. É fácil você muitas vezes estar numa enfermidade e estar ali agradecendo a Deus? Não é fácil. Mas a Bíblia diz que nós devemos dar graças por todas as coisas. Coisas ruins e coisas boas. Porque, irmãos, tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo tem um propósito de Deus em nossas vidas. Aleluia. No ano de 2022, nós estávamos indo de viagem ali para Minas Gerais, eu com a minha esposa, todo feliz, né? Ia passar as férias lá, janeirão, né? De férias, nós estávamos indo na Fernão Dias. E quando a gente passou no posto de gasolina, eu perguntei, está perto a entrada para São Lourenço? O rapaz falou, olha, você vai mais ou menos uns 30 quilômetros, vai ter uma entrada. Mas toma cuidado que lá a estrada choveu muito e está muito ruim a estrada. Tome muito cuidado. Eu prossegui a viagem. Só que no GPS eu descuidei um pouco, passei um pouco do trevo. E quando eu percebi que eu passei, eu parei no acostamento. E eu fui arrumar o GPS. E ali, em fração de 1 minuto que eu fiquei parado, o carro veio e pegou a gente por trás. E jogou a gente lá no barranco. Não é? Minha esposa ali quebrou 2 costelas. Em vez da gente ir para o hotel, a gente foi para o hospital. Ficamos lá das 1 da tarde até 9 horas, 9h30 da noite. Deitado numa maca, no hospitalzinho pequenininho. Tinha um pronto-socorro em Mongaguá. Não é? Uma cidade pequenininha. E ali nós fomos atendidos. E quando nós fomos liberados era 9h30. Minha esposa toda cheia de dor. Eu não parava em pé, né? Estava zonzo. E a gente ficou no hotelzinho lá, até o seguro vir buscar nós no outro dia. Mas, irmãos, depois nós começamos a analisar e a pensar, né? O que seria mais para frente? O que ia acontecer conosco mais para frente? Naquela estrada que o rapaz tinha avisado nós, tome cuidado com aquela estrada, não é? Então, tudo nós temos que agradecer a Deus, irmãos. Nós não viajamos, voltamos para casa, não é? Machucados. Mas poderia ser muito pior, aleluia. Mas Deus nos deu o livramento, Deus nos guardou. Então em tudo nós devemos agradecer a Deus. Em tudo nós temos que agradecer ao Senhor Jesus, que Ele tem feito por nós. E aqui nós vemos o salmista dizendo, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós não podemos esquecer dos benefícios que Deus tem realizado na minha vida, na nossa vida, irmãos. Agradeça a Deus por todas as coisas. E nós vemos aqui o salmista dizendo, Ele que perdoa todas as nossas iniquidades. Ele faz uma relação aqui para agradecer a Deus. Será que nós temos sido gratos a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito por nós? Diz aqui que Ele
perdoa todos os nossos pecados. Foi Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. Foi Ele que deu a vida por nós. Aleluia. Levou sobre si toda a enfermidade, todos os nossos pecados naquela cruz. Pagou toda a dívida, irmãos. Nós somos absolvidos. É como que nós estivéssemos num corredor da morte, sem esperança, condenados à morte. Mas diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho para morrer numa cruz. Jesus veio e morreu, aleluia, pagou o preço. E hoje, irmão, nós estamos livres, aleluia. Você não deve mais nada, não temos nenhuma dívida, aleluia, porque Jesus pagou o preço. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o salmista vem dizendo, irmãos, Ele sara todas as nossas enfermidades. Quantos milagres que o Senhor tem realizado em nossa vida. Quantas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Então Ele está falando aqui, irmãos, que nós devemos agradecer a Deus. Aleluia. Ele diz mais aqui, quem redime a sua vida da perdição. Redime, fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Ele te coroa de benignidade e de misericórdia. Aleluia. Irmão, nós não somos merecedores de tantas bênçãos que o Senhor realiza na nossa vida. Mas Jesus é tão misericordioso para conosco. Aleluia. Glórias a Deus. Ele é tão misericordioso para com nossas vidas, irmãos. É por isso que nós devemos todos os dias estar agradecendo a Deus, aleluia, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Glórias a Deus. Aqui fala que quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Aleluia. Se renova como a águia. Glórias a Deus. Você está aí, ó. Aleluia. Jovem na presença do Senhor. Pastor Adão aí, olha, jovem, né? Espírito de jovem. Glórias a Deus por isso, irmãos. Porque o Senhor nos renova a cada dia. Aleluia. Ele nos renova. E aqui Ele coloca como a águia. Como a águia. Aleluia. Se renova como a águia. Glórias a Deus. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Deus é justo, irmãos. A justiça do homem é falha, mas Deus não falha. Aleluia. Espera no Senhor. Aguarde no Senhor, porque Deus é justiça. Ele é justiça, aleluia, e juízo para todos os oprimidos. A causa não está perdida não, meu irmão. Confia no Senhor, creia no poder de Deus, porque Deus, Ele cuida de cada um de nós. Tem momento que parece que estamos só. Tem momentos que nós oramos, parece que a nossa oração não sobe ao céu, mas Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo o seu clamor. Espera com paciência no Senhor, que a bênção vai chegar na sua vida. Agradeça a Deus antes de receber a sua bênção. Eu gosto muito daquele texto do rei Josafá, quando levantou os inimigos ali, vieram para guerrear contra Judá. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra o rei Josafá, rei de Judá. Aleluia. Mas diz a palavra que o rei era crente, era temente a Deus. Ele convocou toda a congregação, crianças, mulheres, todos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Aleluia. E quando eles estavam orando, irmãos, Deus usou um jovem no meio da congregação, o jovem Jaziel, e disse: parai e ficai em pé, porque esta peleja não é tua, essa peleja é minha. Eu vou pelejar por vocês. Deus, Ele peleja por nós. Deus, Ele peleja por nós. Aleluia. E que me chama a atenção, que Josafá, irmãos, depois dessa profecia, ele se prostrou com aquele povo e adorou ao Senhor. Ele não tinha recebido a bênção ainda,
Mas ele agradeceu antes de receber, antes de acontecer, ele já estava agradecendo a Deus. É um grande exemplo para nossas vidas. Muitas vezes nós estamos orando, mas já começa a agradecer a Deus pela vitória na sua vida. Isso é fé, isso é confiança que Deus vai prover, porque Deus provê todas as coisas. Aleluia. Gratidão, agradecimento ao Senhor nosso Deus. Aleluia. A palavra de Deus também diz no Salmo 116, irmãos. O salmista aqui, esse salmo é anônimo, não tem, quem escreveu, é anônimo, mas é um versículo que chama muita atenção. Lá no versículo 12 do 116 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. Veja que o salmista aqui ele fica preocupado: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem realizado na minha vida? Aleluia. Glórias a Deus. Que darei eu ao Senhor? Mas nós sabemos, irmãos, que não podemos pagar nada, pois o Senhor não tem nada à venda. É tudo presente e é pela graça. É pela graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele faz uma pergunta: o que darei eu ao Senhor? Aleluia. Não tem dinheiro que pague. Não temos como pagar, irmãos, o grande amor de Deus para conosco. Não temos como pagar, não tem dinheiro que pague o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não merecíamos nada, mas é pela graça, aleluia, é pela graça, o favor imerecido. Jesus teve misericórdia de cada um de nós. E quando nós falamos em gratidão, irmãos, gratidão, aleluia, gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício, um auxílio, um favor. E a gratidão envolve um sentimento, aleluia, de dívida. De dívida. E nesta noite aqui, irmãos, é um culto de gratidão. Aleluia. Por alguém que fez tanto por nós. Por alguém que deu a vida por nós. Aleluia. E nós estamos aqui para agradecer nesta noite. Agradecer a esse Jesus tão maravilhoso. Glórias a Deus. E nós vemos tanta ingratidão. Tanta ingratidão. Pastor Adão sabe que ao decorrer de todos esses anos do seu ministério, já viu muita ingratidão. Muita ingratidão. Nós vemos muitas ingratidões. Quantas pessoas que procuram a igreja, são abençoadas e depois vai embora e nem volta para agradecer. Quantas pessoas que chegam aqui, recebem a oração, recebem até o milagre de Deus, mas nem volta para agradecer. Você fica sabendo: ó, fulano foi curado, mas cadê o fulano? Cadê a pessoa? Nem volta para agradecer. Existe muita ingratidão. Mas eu louvo a Deus que nesta noite aqui eu creio que tem um povo aqui grato a Deus. Um povo grato a Deus, um povo que glorifica e exalta o nome do Senhor. Um povo que tem agradecido a Deus todos os dias da sua vida. Já ouvimos testemunhos aqui nessa noite o que Deus tem feito. Aleluia. Então nós devemos agradecer a Deus todos os dias. Aleluia. E nós vemos, irmãos, na palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 17 e versículo 11, nós vemos ali uma história, nós vemos ali uma passagem de Jesus Cristo. Nós vemos que quando Jesus, ele retornava para Jerusalém, já estava próximo à sua crucificação, ele retorna para Jerusalém e ele passa entre Samaria e Galileia, e ele chega até uma aldeia. Nessa aldeia aqui, a Bíblia não fala o nome dessa aldeia, mas diz que Jesus entrou numa aldeia. E quando ele entra nessa aldeia, diz que 10 leprosos, de longe, conhecem que é Jesus, e começa a gritar: mestre, salva-nos. Eles começam a gritar: mestre,
tem misericórdia de nós. E Jesus, irmãos, ali olhando para eles não podiam se misturar, porque eles eram leprosos, eles estavam num lugar à parte, separados, mas eles conheceram, eles viram o movimento, que era Jesus que passava por ali, e eles começam a clamar: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus disse para eles: olha, vai e apresenta-te ao sacerdote, porque naquela época o leproso, irmãos, quando era constatado que era leproso, eles eram colocados num lugar separado, e se eles fossem curados, se eles sarassem, eles tinham que voltar ao sacerdote. Só o sacerdote poderia dar o aval para ele, dizer: ó, ele está sarado, ele pode voltar para o meio da sociedade. É por isso que Jesus disse: olha, vão e se apresente ao sacerdote. E eles foram, mas no meio do caminho, irmãos, um deles percebeu que algo estava acontecendo. Um deles percebeu, irmãos, olhou para as mãos, para o seu corpo, e viu que estava curado. Aleluia. Percebeu que estava curado. E diz que esse homem, ele volta até Jesus para agradecer. Aleluia. Diz o texto da palavra de Deus que ele caiu prostrado aos pés de Jesus. Aleluia. Ele caiu prostrado ali e começou a adorar o nome do Senhor Jesus. E ele era samaritano. E respondeu Jesus: mas não foram 10? Não foram 10? E cadê os 9? Olha só, de 10, um voltou para agradecer ao Senhor. Aleluia. Um voltou para agradecer ao Senhor Jesus. Amados irmãos, a gratidão não pode faltar na nossa vida. Aleluia. Nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, irmãos, nós temos que ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Um só retornou para agradecer ao Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, que esse que voltou, aqui nós vemos sentimento que moveu o coração daquele homem, foi o sentimento de gratidão. E é isso que tem que acontecer conosco também. Um sentimento de gratidão ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. É por isso, irmãos, que o salmista Davi, no Salmo 103, ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor. Aleluia. Bendiz a minha alma ao Senhor, por tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É agradecendo ao Senhor, gratidão a Deus, gratidão a Deus. Será que você já agradeceu a Deus pelo seu emprego? Será que você já agradeceu a Deus pela sua casa? Ou será que nós estamos reclamando de tudo? Porque tem pessoas que nunca estão satisfeitas, né, com aquilo que Deus dá. Mas Deus tem abençoado a cada um de nós aqui, irmãos. Nós somos um povo abençoado por Deus. Aleluia, glórias a Deus. O povo que serve a Deus é um povo abençoado. Por quê? Porque Deus tem promessas na nossa vida. Nós estamos debaixo da promessa de Abraão, irmãos. Nós estamos debaixo das promessas de Deus, aleluia. Deus tem muitas coisas grandes a fazer na nossa vida, aleluia. O que diz lá em Jeremias 33:3? Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O clamor, irmãos, move o coração de Deus. E que nesta noite cada um de nós possamos ser agradecido ao nosso Deus. Possamos ver, olhar para este homem aqui, que voltou, aleluia, que voltou e adorou o nome do Senhor Jesus, porque tinha recebido o milagre de Deus, aleluia, porque Deus tinha operado o milagre na vida dele, e ele veio agradecer ao Senhor.
Mas se você não recebeu o milagre ainda, continue agradecendo ao Senhor. Se aquilo que você está pedindo ainda não recebeu do Senhor, continue clamando a Ele, aleluia, porque a bênção vai chegar na sua vida. Mas o que precisa é nós perseverar no Senhor. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece o nosso propósito, irmãos. Deus sabe como que eu cheguei aqui nessa noite, Deus sabe como que você chegou aqui nessa noite, se realmente você veio para adorar a Ele, para agradecer a Ele nessa noite. Aleluia. Porque nós estamos aqui oferecendo o nosso culto a Deus. E esse culto possa subir como um cheiro suave às narinas de Deus. E Deus possa derramar as suas ricas bênçãos sobre cada um de nós aqui nesta noite. Aleluia. Ser grato, irmãos, ao Senhor é obedecer a sua palavra. Gratidão é estar nos pés do Senhor. Gratidão é estar ouvindo a palavra, é estar observando a palavra, é estar praticando a palavra, é estar obedecendo a palavra de Deus. Obediência. Gratidão ao nosso Deus. Aleluia. Quantos irmãos que cantavam em nosso meio, quantos que pregavam em nosso meio, e hoje não estão mais em nosso meio. Quantos que deixaram a casa do Senhor, quantos que abandonaram a fé, aleluia. Mas você está aqui nesta noite, continue firme na presença do Senhor, continue agradecendo a Deus por tudo que Deus fez para você, aleluia. Oh, glórias a Deus. Seja grato ao Senhor, aleluia. Nas mínimas coisas, agradeça ao Senhor, aleluia. No café da manhã, agradeça a Deus. Quando você for sentar numa mesa para almoçar, agradeça a Deus. Quando você for vir para a igreja, agradeça a Deus, aleluia. Agradeça a Deus por todas as coisas. Seja grato ao Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz que em todas as coisas nós devemos agradecer ao nosso Deus. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque, irmãos, eu não mereço nada, nós não merecemos nada, mas pela misericórdia de Jesus Cristo estamos aqui nesta noite, aleluia, salvos, cidadão do céu, aleluia. O que nos espera, irmãos, é a nova Jerusalém, oh glória. O que nos espera é o céu. E nós sabemos que muito breve o Senhor virá buscar a sua amada igreja, e que nós possamos estar na presença do Senhor, agradecendo a Ele. Eu convido a igreja para ficar de pé nesse momento, pastor Adão. Quero fazer uma oração aqui neste momento, aleluia. Eu quero orar por você nesta noite. Talvez você está aqui abatido, triste. Jesus pode, aleluia, alegrar a sua alma. Jesus pode alegrar o seu coração. Jesus pode tocar na sua vida, aleluia, e você ser renovado nesta noite. Talvez você não parou para pensar ainda, ou para analisar tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Mas esse momento é momento de reflexão, aleluia, para que você possa ser grato ao Senhor. Eu quero orar por você nesta noite. Se houver alguém enfermo aqui, se houver alguém triste, Jesus pode alegrar o teu coração nesta noite. Jesus está conosco aqui nesta noite. Você crê nisso? Ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei no meio deles. Ele se faz presente aqui nesse lugar. A presença de Deus aqui é real em nosso meio, porque é promessa dele de estar em nosso meio. É promessa dele derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Aleluia. Porque está aqui um povo de coração aberto na presença do Senhor. Um povo grato, um povo que agradece a Deus. E o Senhor está aqui com as mãos estendidas para te abençoar nesta noite, para te encher nesta noite. Oremos no nome do Senhor Jesus. Querido e eterno Deus,
Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te adoramos, meu Senhor. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa força, Tu és a nossa esperança, meu Senhor. Aqui estamos diante de Ti nesta noite, nesse culto de ação de graças pela vida do pastor Adão. Mas está aqui um povo que Te ama, que Te adora, meu Senhor. Um povo grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um, Senhor. Se houver alguém aqui triste nessa noite, alegra. Se houver alguém aqui abatido, renova nessa noite, meu Senhor. Se houver alguém aqui enfermo, Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus de maravilha, maravilhoso Deus. Estenda as Tuas mãos sobre cada um aqui neste lugar, nesta noite, e dê a vitória. Maravilhoso Deus, continua abençoando pastor Adão, continua abençoando a Ruth, continua abençoando a sua família, o seu ministério e todos os companheiros aqui, Pai, cada família que está ombreado com Teu servo nesse trabalho, nesta igreja, nesse ministério. Continua a dar vitória, Pai, e o Seu nome ser glorificado nesse lugar, o Seu nome ser exaltado nesse lugar, meu Pai. Grande, poderoso e eterno Deus, é que eu te peço e já te agradeço, Pai, é no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu agradeço, pastor Adão, agradeço, Ruth. Muito obrigado por essa oportunidade, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.